Autoconhecimento é a chave. As Uhum. pessoas, eu fiz muito tempo aí, educação financeira, e trabalhava com algumas pessoas. Aí quando eu chegava na parte, a primeira coisa eu falava assim, vamos fazer uma planilha de gastos. Daí a pessoa falava, mas aí é difícil. E por que é difícil? Porque a pessoa tem que olhar para a realidade, onde está indo o dinheiro dela, o que ela faz, tal. Daí, por que eu estou falando isso? Quando traz para o autoconhecimento é a mesma coisa. Você tem que trazer para o papel, para o computador e olhar como é você, como que você funciona. Então, autoconhecimento é você olhar para si e entender o que acontece com você durante os dias. Porque nós entramos num piloto automático. Das grandes igrejas que tem, religiosas, sem falar de religião, né? Jesus, Buda, Maomé, o que eles fizeram? Se retiraram por um período, se absteram, né, do meio do povoado e foram se concentrar em si mesmo, fazer uma autoanálise, buscar o seu chamado aqui na Terra, fazer um autoconhecimento de si, para daí então fazer o seu chamado, realizar a sua conquista aqui no mundo. Então, o autoconhecimento vale para todo mundo, né? Eu acho que, como você falou, bem pontuado aí, ele é a chave principal para você fazer a ignição do seu mental, para você abrir novas portas, novas oportunidades, né? Dentro da imersão, imersão águia, quando surgiu o nome, nós trouxemos o quê? Já que tem a lenda da águia, que ela se recolhe por 150 longos dias, e ela vai lá, arranca o bico, né? Por quê? Porque as penas dela já estão pesadas, o bico já fechou. Então, se está pesada, ela já não consegue ter os mesmos voos. Se o bico está fechado, ela já não consegue se alimentar. Se as unhas estão grandes e já estavam dobradas, machucando até a carne, ela não consegue caçar. Então, ela se recolhe para fazer um processo de reconstrução. Então, ela vai lá, ela quebra o bico, né, nas pedras, arranca para nascer outro bico, daí ela arranca todas as unhas, as penas e se reconstrói. E nós, seres humanos, também temos que nos reconstruir ou renascer num determinado momento da vida. Né? Fala que a lenda da águia lá que é 150 longos dias. E para nós, muitas vezes pode ser um final de semana. Quando eu cheguei aqui, o Danilo falou, poxa, mudou minha vida, já saí de lá com novos pensamentos, novos padrões mentais. E se trata disso. Então, quando você se recolhe, em meio a esse piloto em 2024, onde as pessoas não querem ficar 15 segundos no Stories, que passa muito tempo para você ficar olhando, já passa para o próximo, desenvolvendo ansiedade, depressão. Você sair desse piloto automático e ficar 2 dias, as pessoas falam, tem muitos que falam, meu Deus, 2 dias, sabe? É 2 dias para você cuidar de quem? Da pessoa mais importante que é você, ir lá e ver o que precisa mudar. Quando você traz para o papel, né? Hoje tem um computador, eu sou ainda mesmo tendo um computador, eu gosto de escrever ainda, né? Então, quando você traz lá para a escrita, você consegue visualizar e não tem jeito de voltar atrás. Quando o Danilo fala que precisa mudar alguma coisa dele e escreve isso, além de ele pensar, ele trouxe para um papel, depois ele leu, já são 3 coisas diferentes. Ele pensou, trouxe para o papel, viu de novo, escreveu e ainda vai ler aquilo ali. Então, assim, é muito difícil de você negar alguma coisa que você vê que precisa mudar. Ou seja, sei lá, eu sou um cara procrastinador. Quando eu percebo isso, quando eu trago para o papel e enxergo isso, já fica mais difícil de eu falar, opa. Sim. E aí precisa só uma coisa, o desejo de querer mudar. Palavra, permissão, decidir, dar os primeiros passos e ambiente, viu? Você tem que estar em ambiente com pessoas assim, para você criar um hábito, você tem que estar frequentando. É a mesma coisa, vou lá, sei lá, vou procurar, vou começar a ir para academia. Uhum. Só que em vez de ir para academia, eu paro no barzinho, comer uma porçãozinha e tomar um chopp todo dia. Não vou ter resultado, entendeu? O ambiente que eu estou frequentando não é propício à melhoria, para eu melhorar o meu estado físico. E o mental é a mesma coisa. Quais os tipos de lugares? Quem você tem procurado? Onde você está? Se cria uma sinergia, a pessoa começa a mudar. Faça uma caminhada, não precisa ter um dinheiro para você investir. Cuida de você mesmo, fazendo uma caminhada, uma corrida de leve. Faça musculação sem um personal, com um professor ali da academia. Vai atrás de conhecimento, que são nos pequenos detalhes que você vai aprendendo a pegar o gosto, a se identificando com a modalidade ali, né, esportiva que você quer praticar, seja natação, hidroginástica, musculação, que você vai tendo resultados, que seja ele 1%, 2%, mas você está avançando, né? O importante é você não procrastinar, ficar esperando, oh, meu Deus, quando eu tiver um pezinho em casa, eu faço exercício físico. Quando tiver um tênis novo, eu faço minha caminhada. Não, começar nas pequenas coisas. E o pessoal vê depois de tudo pronto, né? Fala, nossa, que, né? Tipo, deve ser fácil fazer. Não é. Para você chegar onde você chegou, você passou pelo processo, o quanto você estudou, quanto você se dedicou. Né? Então, assim, não existe fórmula mágica. Então, primeiro, para você crescer em qualquer área, o autoconhecimento, olhar o seu estado atual, ver o que precisa fazer, se permitir começar a fazer. Primeiro, dar o start. Sim. Eu falo que são 3 coisas que parecem tão básico, que é começar,
continuar e finalizar as coisas, né? Uhum. Mas você fala, Zé, isso é óbvio. Cara, acontece tanta coisa, as pessoas... Primeiro, muitas pessoas são capacitadas e não começam, Danilo. Uhum. Tá cheio de pessoas top, sabe, que tem muito conhecimento em algumas áreas e elas não têm coragem de iniciar. Nesse processo, ela não acredita nela mesma, né? Ela não Exato. acredita no poder que ela tem. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é que nós somos em mais semelhança do Criador. Então, a gente tem o poder para fazer qualquer coisa. Jesus Cristo falou, vocês farão obras maiores ainda do que eu fiz. Então, tenha fé e bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer o mundo. Então, acho que você falou ponto-chave. Se a pessoa não acredita, né? Porque tem muita gente que não acredita em nada, né? Não acredita no zero, é um ateu para tudo, né? Para a vida, para os negócios, e não tem essa responsabilidade de si mesmo, né? De se identificar como pessoa, o seu chamado, Fazer sua parte. e aí realmente a chance dela progredir na vida vai ser totalmente zero, escasso, né? Mas eu quero trazer a história da Kelly. São duas que nesse final de semana, a Kelly, ela me deu assim, a Kelly, ela perdeu a visão na pandemia. E ela estava no meu evento, no outro final de semana, e ela falou duas coisas que eu usei ontem uma conversa com um empresário lá em Extrema. A Kelly falou assim, muitas pessoas, ela falou, se Deus descesse agora na Terra e me desse, assim, falou, você tem direito a mais um pedido. O que você pediria, né? Ela falou, eu pediria para eu poder me olhar no espelho mais uma vez, porque ela perdeu a visão. E ela falou, e se você está aqui hoje, se você está escutando isso, ela falou, agradeça todos os dias a Deus, né, por você por enxergar, por você se alimentar, por né, ser uma pessoa aí que não tem nenhuma deficiência. Ela falou, é muito difícil você não se enxergar no espelho depois que você já tinha a visão. Ela falou isso que me marcou, e ela falou isso aqui que vai entrar agora no acreditar. Ela falou assim, as pessoas falam, Kelly, por que você não usa uma bengala? Fica muito mais fácil de você andar, porque ela faz medições, ela pede para as pessoas medirem e tal, para ela ir andando, para facilitar onde tem buraco e tal. Daí ela falou assim, quando me oferece, eu falo assim, por que você não usa? Pega você, ela falou, eu não vou usar. E ela falou, pode soar meio arrogante, ela falou, mas eu falo à pessoa, por que você não usa bengala? Ela falou, usa você. E ela falou, e hoje pela manhã me falaram assim, por que você não usa um cachorro guia? Ela falou, usa você. Ela falou, sabe por que eu falo isso para as pessoas? E todo mundo falou, não, né? Ela falou, vocês querem saber? Todo mundo falou assim. Ela falou, vocês são fofoqueiros, hein? Tirando as brincadeiras dela, ela falou assim, porque eu tenho certeza que Deus vai me devolver a visão. E a ambiência. Sim. Eu falo muito sobre isso aqui, Danilo, eu acho importante salientar aqui, porque o meio é mais forte que você. Eita, mas como assim o meio é mais forte que eu? O meio sempre vai ser mais forte que você. Exemplo, você vem para imersão no final de semana, vai para um curso, qualquer coisa, e você vai lá e você muda a sua mentalidade. Uhum. Você fala, caramba, que fantástico, agora vai ser diferente. Agora o negócio vai. Virou o jogo. Exato. Aí você volta para o seu meio. O meio, o que é? As famílias, os amigos, a namorada, lá, todo mundo lá. O meio é mais forte que você. Se for um meio desenvolvido, ele vai te puxar para cima. Agora, se for um meio que não se desenvolveu e que vai ficar, ih, Danilo, você chapou, Danilo, você tá louco, para com isso, Danilo, dá uma olhada na nossa realidade, você acha que um dia você vai ser igual aqueles caras, um dia você vai ter isso, ele vai te contaminar, ele vai te puxar para baixo, você não vai puxar o meio, você não consegue, ou, tipo, o meio te transforma, você não transforma o meio, é muito difícil isso, e aí quando o que você tem que fazer, muitas vezes, romper com o meio, sabe? E aí que você está falando para romper com família, com amigos, muitas vezes você vai ter que se afastar deles por um tempo para você criar força, para talvez aí sim você conseguir transformar o meio. Mas principalmente no início, você precisa estar em ambientes. Mas tem que ir para ação, senão a gente fica escutando, né, e tal. Então você está num ambiente, você pega a sacada. Você está em ambiente bom, você está. Quando você anda com pessoas boas, com pessoas prósperas, né? Se você anda com mentiroso, você vai ser 5 mentirosos, você é o sexto. Se você anda com 5 fracassados, você vai ser o sexto. E se você anda com 5 pessoas de sucesso, você será o sexto. Porque você está escutando, você está vendo o padrão mental, e aí você começa a executar, ter disciplina e traz para sua vida. É que nem se você anda com pessoas todo fitness ali, cara, você vai ser o próximo. É uma estrada que eu não conhecia, cheia de curvas à noite. Aí queimou meu farol. Eu falei, putz, cara, como é que vai ser aqui, cara? Nada apagou. Eu falei, e agora? Eu falei, como é que vai enxergar? É perigoso, né, de continuar. Mas eu precisava chegar em Campinas.
Eu estava numa estrada que liga Itatiba a Valinhos aqui, para vocês entenderem aqui, quem conhece a região. E é uma estrada bem escura e tal, e eu falei, nossa. Daí eu falei, putz, como é que vai ser? E o que que eu fiz? Eu diminuí, porque eu estava com grandes dificuldades. Cara, teve hora que pegou uns buracos lá que eu falei, meu Deus do céu, né? Tinha curva que eu ia quase parando o carro porque eu não sabia o que ia encontrar. Depois, de repente, vinha um carro rápido, vinha com a luz, me dava, sabe, aquele... Porque não me enxergava, vinha carro de trás. Mas eu precisava chegar em casa. Eu precisava chegar. Eu tinha um destino, eu sabia para onde eu estava indo e eu queria chegar. Eu precisava sair daquela fase ruim que estava ali, até chegar num lugar que tinha mais iluminação para entender, para ver o que estava, porque não dava para parar ali, porque era perigoso e tal. Então, daí eu trago muito para esse momento. Em nenhum momento eu pensei em parar e desistir, parar ali. Não, eu fui continuando. Teve buraco, teve curva que eu não sabia o que ia acontecer atrás. Tinha hora que eu tinha medo, tinha hora que eu falava, nossa, que perigoso que tá, não vai ser fácil, mas eu não parei. E a vida é essa estrada, esses obstáculos que muitas vezes você não sabe o que vai acontecer depois da próxima curva. Tem momentos que você pega uma buraqueira danada e que não vai, o negócio atrasa, você tem que frear, mas não dá para parar. Falar que é a vida como ela é. Sim. Não tem, como eu falei, não tem fórmula mágica, mas tem o quê? É a persistência. Tem aqueles memes, aquelas brincadeiras que mostram assim, o cara cavando, ele para de cavar e aí tava o diamante lá, né? Sim, vocês já viram aqueles desenhos? Tava tão perto e parou. Eu falo assim, existe aqui eu vou trazer, eu respeito a religião de todos, né? Mas, assim, você imagina que existe um poder maior que rege tudo isso. E aí é o seguinte, o Danilo quer ser um cara famoso, ele quer ser o maior podcast que existe no país. Mas ele faz o pedido pro homem lá de cima. E aí eu sou muito do corporativo, de empresa, né, do business. Aí imagina que lá em cima também é um departamento comercial, que o negócio tem um monte de gente trabalhando. Então eu imagino que aqui existe um plano superior e você encaminha o seu pedido para ser o melhor podcast aqui do mundo, né? E aí foi lá, daí passa por uma pessoa, e passa por Pedro, por João, por várias pessoas lá em cima, e vai para departamento e tal, e um tá atrasado, e outro tá cheio de papel em cima e vai. E aí demora um processo. Só que a gente não sabe aonde que está aquele pedido que você fez. Você acreditava que era possível, você até começou e mandou o pedido. E aí, nesse processo que está indo o pedido para o homem autorizar lá, para dar o carimbo, a chancela, fala, não, esse vai ser o melhor do mundo, vai contar com toda a minha energia, com toda a ajuda possível, você continua no processo. E vai acontecendo coisas boas, ruins e tal, e vai. E aí, beleza. Daí você desiste. E aí, estava quase chegando lá no homem. Daí chegou no homem. E o homem falou, pô, o Danilo é um cara do bem, trabalhador, fez tanto, porque tá lá o pedido que você encaminhou. Tudo que você falou lá, seja numa oração, tá lá. Puf. Aí ele fala assim, não, pode que esse cara merece. Vai lá, autoriza. Só que também não é rápido, vai voltar de novo por todos os departamentos. Aí quando chega na sua vez lá, eles olham lá de cima, já tá autorizado, e falam assim, eita, mas ele já desistiu, parou no episódio 21, né? Hoje está no 24, né? Tipo assim, parou, desistiu lá atrás. Nossa, ele nem tá mais. Ah, não. Então deixa. Quem que é o próximo? O próximo é o outro lá, que já estava continuando, que estava na persistência. Você continuar, ninguém perde de ser bom. Eu acredito que o que mata nós, seres humanos, é que nós queremos a nossa vontade, no nosso tempo. E muitas vezes não é nosso tempo, no tempo de Deus. E a gente não sabe determinar isso. Então, assim, o que eu falo, não desista, independente do que, sabe, da dificuldade que você esteja passando, independente do momento que você esteja, acho que me veio aqui a cabeça, seja interessante e não interesseiro, tá? Porque você tem que ajudar as pessoas que passam pelo seu caminho. Uma manhã eu ia fazer uma imersão aqui em Campinas e eu saí, próximo das 6 da manhã, ocorre um efeito que apaga as luzes na cidade, né? E eu estava indo para lá e eu falei, poxa, né? Eu estava fazendo aí minhas orações cedo, sozinho, indo no carro pro hotel, ia ter uma imersão. E eu falei assim, poxa, aqui ocorreu um efeito ao contrário do que eu vou fazer agora. Porque eu vou chegar lá, eu sou um ponto de luz, que vou me ligar a outros pontos de luz e nós vamos sair iluminando por onde passar. O que eu quero falar com isso? Que todos nós temos uma luz. Nós somos responsáveis pelas pessoas que passam na nossa vida. Seja seu filho, seja um amigo, estar atento, ser mais carinhoso, cuidar das pessoas que estão perto. Isso é ponto de luz. Então você tem que passar, quando você passa pelas pessoas, você deixa a mensagem positiva ou negativa. É isso que eu quero deixar para você. Quando você chega num ambiente, você é a pessoa que o espalha-roda, né? Que, pelo amor de Deus, ou você é uma pessoa que alegra, que traz coisas positivas, né? Porque
você não sabe o que vai acontecer. A procrastinação é a falsa certeza que nós vamos voltar para casa hoje no final do dia. E você não tem essa certeza. Então, faça como se esse dia seja o melhor, né? Contagiando a vida das pessoas, falando coisas positivas, sendo uma pessoa do bem. Ninguém perde de ser bom.